Boa noite a todos. Eu me chamo Érico. Contarei um caso que aconteceu onde trabalhava e que por noites tirou meu sossego e do meu amigo. E o pior de tudo era que nem se defender a gente podia. Tudo aconteceu em 2010. Nessa época, já tinha 5 anos que trabalhava como segurança e ainda estava no meu primeiro emprego, que era numa empresa do ramo de entrega de alimentos. E lá de vez em quando, alguém invadia para poder ir atrás de alimento, ou para roubar mesmo, pois muitas vezes algumas encomendas ficavam à mostra. Pois bem, minha escala de trabalho era das 7 da noite até as 7 da manhã, e trabalhava dia sim, dia não, e mesmo em dia de feriado, se fosse dia de guarda, eu teria que ir. Era até que bem tranquilo, e nunca tive dor de cabeça nenhuma. Mas minhas noites nunca mais foram as mesmas, depois que vi aquele bicho. Em uma noite cheguei ao meu trabalho e já recebi a guarda com 2 avisos, que era de uma encomenda que tinha acabado de chegar e de uma pessoa que foi vista rodeando a empresa. E como sempre, o meu colega Júnior e eu pegamos os 2 revólveres e os coletes e ficamos de olho nas câmeras, observando toda a movimentação, a cada hora, onde nós saía para fazer rondas de rotina, que consistia em andar por todo o perímetro da empresa, que não era muito grande. Dava no máximo uns 20 minutos de caminhada, e como sempre, até que estava bem calmo. Até o meu colega ver o mesmo homem que o outro segurança havia nos repassado, sujeito alto, magro, que usava um moletom verde e um short jeans. Mas isso não foi motivo para criar pânico, pois o homem estava do lado de fora da empresa. Por isso, não tinha tanta importância para a gente. Ele estava só observando. Parecia que estava estudando o lugar, coisa que realmente foi verdade. Não era para roubar, mas sim fazer outra coisa. Depois continuamos nossa escala de trabalho normal, até que chegou minha vez de fazer a ronda. Fui andando com a lanterna por todo o perímetro da empresa, que estava calmo como qualquer outro dia, com exceção daquele homem, que eu também vi andando pelo mato, sujeito magro e alto, com certeza maior que eu, um homem de 1,80 de altura. Ele devia ter uns 1,90 ou talvez mais, mas como o sujeito estava do lado de fora, eu nada podia fazer, a não ser ficar de olho nele. E aquele primeiro encontro que tive com o homem, já fiquei com um pouco de medo, pois ele me seguiu por onde eu andava, e ele me observava porque não era um muro que cercava a empresa do matagal, mas sim uma cerca de metal, que devia ter uns 3 metros de altura, e cheia de arame farpado. Se eu dava 2 passos, o homem lá fora também dava 2 passos. Se eu parava, ele parava também. Parecia querer brincar com a minha cara. Foi então que resolvi assustar o sujeito, e saquei meu revólver e saí andando, só olhando para ele. E eu juro por tudo que me é sagrado, que quando saquei o meu revólver, a cara daquele homem mudou. Ficou alongada e mais escura. Fiquei um pouco assustado, mas mesmo assim continuei a andar, até que o homem entrou no mato e não vi mais ele. Quando cheguei na guarita, contei para o meu parceiro o que tinha acontecido, e meu amigo, com muito medo, logo me disse: Érico, ele é um lobisomem. Eu nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa, mas também não duvidava, e não quis corrigir o meu amigo, e continuei acreditando que aquilo que vi era simplesmente coisa da minha cabeça, e continuei com a minha guarda normal. E naquele dia não aconteceu mais nada, mas a presença daquele homem perdurou por uns 7 dias. Os outros seguranças também viram aquele sujeito, e começamos a chamá-lo de visitante. Nesses 7 dias, ele só observou de fora, até que numa noite o homem sumiu, e no lugar dele apareceu foi um bicho muito feio. Era uma noite de sexta-feira. A lua brilhava no céu e clareava bem a região. Por volta da meia-noite, meu amigo foi fazer a sua ronda.
e fiquei nas câmeras observando tudo. E não demorou nem 7 minutos que meu amigo tinha saído, que escutei o seu pedido de ajuda pelo rádio. Meu amigo me disse: Érico, desce da guarita e vem aqui me ajudar. Perguntei se ele estava passando mal, e meu amigo respondeu que não, e que era para outra coisa. Eu então desci da guarita e corri na mesma direção que ele tinha saído, e de longe vi meu amigo parado, olhando apenas para uma direção. Parei perto dele e então perguntei: O que houve, Júnior? Mas meu amigo ficou parado sem nenhuma reação. Foi então que me virei e vi um bicho de 4 olhando para a gente, do lado de fora da empresa. Saquei logo a minha arma, para caso ele fosse atacar, mas fiquei com medo de atirar, porque ninguém iria acreditar em mim, se depois fosse contar. E além do mais, cada tiro que eu desse seria uma dor de cabeça para mim, já que depois teria que explicar tintim por tintim, e por isso fiquei parado com meu amigo, sem fazer nenhum movimento, e olhando bem para aquela criatura. Percebi que ele tinha a cara alongada como daquele sujeito que estava andando por ali dias antes, mas que também era parecida com a de um cachorro, uma coisa muito estranha. Ele nem orelhas parecia ter, e seu corpo era coberto de pelos negros. O bicho nos observou por 2 ou 3 minutos, e depois deu meia volta e se embriou no mato para nunca mais ser visto. Só aí que meu amigo voltou a si e mandou a gente correr, e nós 2 fomos para a guarita, e lá ele começou a falar. Eu estava escutando o barulho de mato se quebrando, e não via nada lá fora, e achei que fosse aquele homem que sempre andava por aqui, querendo aprontar uma. E foi nessa hora que te chamei pelo rádio, para poder me dar apoio, e parei um pouco para te esperar. Foi quando aquele bicho apareceu, e ficou me encarando lá de fora. Eu travei de medo, Érico. Tu viu mesmo que eu não viu? Eu não estou louco. Confirmei com a cabeça e fiquei só pensando naquele bicho, que era diferente de tudo que já vi, e comecei a suspeitar que realmente aquele homem era um lobisomem, e que na noite em que o vi, ele já estava se transformando em bicho. Depois daquele encontro, nenhum de nós 2 quis sair sozinho, e ficamos fazendo as rondas juntos, sempre com as armas em punho, pois se aquilo nos atacasse, a gente ao menos podia se defender. Mas aquela criatura não voltou, e a partir daí, nossas noites nunca mais foram as mesmas. Noites depois ouvi casos daquele bicho em minha cidade, mas ele era muito inteligente, porque depois que sua aparição se tornou mais frequente, ele meio que sumiu, e nunca mais voltou aqui, e até hoje, nunca mais ninguém o viu. O curioso foi que depois que o bicho foi embora, aquele sujeito também sumiu, e tivemos a certeza que era ele quem virava lobisomem. Hoje ainda trabalho como segurança, e nunca mais vi nada como aquilo, e torço para nunca mais ver.